Algum tempo atrás eu vinha recebendo indicações de um jogo, Return of the Obra Dinn. Eu não sabia de muita coisa sobre ele, mas eu sabia que era um jogo de investigação e dedução. Mas da história em si não sabia de quase nada. Então, mesmo sem muita noção do que era o jogo, eu comecei a jogar ele. No ano de 1803, o navio Obra Dinn, que saiu da Europa em direção ao Oriente, foi dado como desaparecido até o seu retorno misterioso em 1807, lhe dando uma fama de navio fantasma. Você, como jogador, controla a inspetora, que tem como objetivo analisar o estado do navio. Company man woke me up. Said you'd need ferry to the Obra Dinn. Not many eager for that job. Ao chegar no Obra Dinn, entrega ao jogador um livro e uma espécie de relógio de bolso estranho, que foi enviado por um dos tripulantes do navio em um baú. E é através desse livro que é revelada a real missão da inspetora: descobrir e registrar todas as mortes da tripulação do Obra Dinn, descobrindo o nome das pessoas e a causa de suas mortes. Quando a gente se aproxima dos restos de um corpo em decomposição, é-nos mostrado o real objetivo do relógio. O relógio consegue nos mostrar os últimos momentos de vida de uma pessoa. Captain! Open the door! Kick it in. Lest we break it down and take more than those shells! You bastards may take exactly what I give you! E como é uma quebra no espaço-tempo, vivenciamos os sons, o espaço e até as outras pessoas que estavam presentes no momento de sua morte. O jogo é principalmente desenvolvido por Lucas Pope, que ficou bastante conhecido pelo grande jogo Papers, Please, que foi lançado no ano de 2013, que, além de ganhar vários prêmios, se tornou basicamente um cult dos jogos indie. O Retorno de Obra Dinn foi lançado no ano de 2018 e mostra que uma boa ideia, quando bem orquestrada, mesmo com pouco orçamento, consegue mostrar grandes resultados. A estética do jogo, além de intrigante, revela um trabalho genial de Pope, que mesmo com a limitação dos gráficos, que simulou de jogos antigos de PC, contribui consideravelmente para a imersão do jogador, além da beleza que o jogo tem. O jogo é muito bonito. A jogabilidade, mesmo não sendo o foco do jogo, chega a ser repetitiva, muitas das vezes, mas considerando que a gente vai estar focado em outras partes, como a própria história e o trabalho investigativo, então dá para dar um desconto, mas não é um jogo que vai ter mecânicas diferentes e tudo mais, e fases novas. Ele sempre vai seguir a mesma linha. Porque, para mim, o principal ponto do jogo é sobre a narrativa. O propósito de você descobrir como cada pessoa daquela tripulação e seus passageiros teve seu fim, e não é uma lista pequena, faz você ter a responsabilidade de se importar com todas aquelas pessoas, além de saber tudo o que eles passaram naquela fracassada missão. E ainda tem a parte dedutiva, porque nem toda a história é dada pra gente facilmente. Então, provavelmente você que for jogar vai passar um tempinho pensando sobre como aquelas pessoas se comportavam, se relacionavam, os grupos que eram mais próximos dentro do navio. Então, diante de tanta morte, o Obra Dinn ganha vida novamente. Até os pequenos detalhes são importantes, o que faz o jogo ser desafiador, mas não ser impossível de resolver o grande mistério do Obra Dinn.
E para mim é sobre saber que a história principal do jogo não é sobre a inspetora que tem que investigar o navio. Isso acaba ficando em segundo plano para nos contar uma história muito mais complexa e muito mais rica sobre os desafios, os conflitos e toda a jornada da tripulação do Obra Dinn. A inspetora, o jogador, se torna apenas um canal para que toda essa história, que poderia ser facilmente perdida, seja registrada em um livro. São os restos, os mortos, os ecos das pessoas que já se foram que nos contam a história do retorno do Obra Dinn. E mesmo que essa maneira de contar uma história não seja a usual, ela não é algo novo. E só quando eu comecei a ter contato com mais obras e diferentes estilos de obras, que eu percebi que existem diversas maneiras geniais de fazer uma narrativa sem ser as tradicionais e tudo mais. E logo depois de eu ter jogado Return of the Obra Dinn, eu recebi uma recomendação de um livro parecido em certos aspectos, que eu consegui fazer algumas conexões, como o jogo estava ainda fresco na memória, que foi Pedro Páramo. Escrito por Juan Rulfo, com sua publicação em 1955, o romance conta a história de Juan Preciado, que recebe um pedido de sua mãe Dolores, que está no leito de morte, e ela pede para o filho ir atrás do pai dele, Pedro Páramo, que pelo que ela diz no início do livro, dá para entender que o Pedro Páramo meio que abandonou, tanto ela como o próprio filho. Juan Rulfo, o escritor, é mexicano e só teve 2 obras publicadas durante a sua vida inteira. Chão em Chamas, sendo este um livro de contos que foi publicado em 1953, e Pedro Páramo. E eu não sou um cara muito da leitura, mas estou tentando reverter a situação. Mas pelo jeito que Eric Nepomuceno, que é o tradutor dessa versão, da versão que eu li, fala sobre Rulfo no prefácio, é empolgante saber sobre a influência de Juan Rulfo, principalmente para os escritores latinos, e como qualidade sempre vai ser melhor do que quantidade. Pesquise mais sobre ele, vale a pena. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, então não deve ser um escritor tão conhecido aqui no Brasil. Então, voltando para o livro, a gente acompanha a chegada de Juan Preciado em Comala, a terra onde o seu pai vivia junto com a sua mãe. E é lá onde vai se passar todo o resto do livro. Quando Preciado chega em Comala, ele vai perceber como a cidade está abandonada, como as casas estão degradadas, como até em algumas a vegetação já tomou conta. Então vai se tomando um clima estranho naquela cidade. E ao conversar com algumas pessoas que moravam ainda em Comala, ele vai descobrir que seu pai morreu há alguns anos. E que até as pessoas que ele estava conversando não estavam realmente vivas. Então, é em meio aos meio-vivos e meio-mortos que a narrativa do livro se estabelece. A ida de Preciado em busca de seu pai se torna apenas uma ferramenta para que nos seja contada uma história muito maior, como acontece em Obra Dinn, pois é a partir dos ecos dos mortos que vivem por toda Comala que é contada a história daquela cidade e do principal personagem da história, o Pedro Páramo, que até para algumas pessoas o principal personagem realmente é a própria Comala. E tem toda uma questão de que a própria Comala seria uma alusão ao próprio México, que sempre foi marcado por tanta violência, até os dias de hoje também, mas é um assunto que eu não vou me
me aprofundar muito, mas é bem interessante. E é muito bonito ver como as histórias vão se interligando, como novos personagens surgem, a forma como o Rufo detalha os pensamentos e sentimentos é muito maravilhoso. Às vezes é meio confuso, porque muitas dessas histórias são contadas pelos próprios mortos e não segue muito uma linha de quem tá falando. Então, às vezes começa alguém a falar e depois já entra outra pessoa contando uma outra história em outro tempo. Então, é meio complicadinho, mas é legal, é legal. E como é uma história que se passa no México, escrito por um mexicano, o conceito de morte tende a criar uma nova face. Pela cultura da própria terra, como o Dia de los Muertos, como a morte é vista com mais aceitação e tudo mais, porque é através das lembranças que os mortos permanecem vivos, para que não sejam esquecidos. E talvez seja essa a principal semelhança que eu consegui fazer entre essas duas obras. Obras com propósitos tão distintos e publicadas em momentos e com tecnologias tão diferentes, mas que conseguiram, para mim, transmitir uma mesma mensagem. E não que as duas obras queiram passar essa mesma mensagem, porque ambas têm o seu objetivo próprio, e ambas fazem isso de maneira diferente, mas que conseguem passar essa mensagem da importância de manter viva a história daqueles que já se foram, e como podemos aprender com os registros do tempo que tendem a se perder se não forem bem cuidados. Então, seja em um navio mal assombrado ou em uma cidade fantasma, sempre vão existir histórias para serem contadas, mesmo que seja pelos próprios mortos.